Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo. Nessa videoaula, vou simplesmente passar aqui uns conceitos básicos sobre condicionais e loops, né? Primeiro, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Tem um site aqui bastante interessante, que é o Data Mentor. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, né? Datamentor.io, né? Ops, uma caneta de outra cor aqui, ó, datamentor.io, e é bastante interessante que eles têm assim vários exemplos, né, de programinhas em R, né? Inclusive algumas imagens que eu vou passar para vocês aqui de fluxogramas, etc, etc. Eu peguei lá desse site, então é bom dar uma olhadinha lá, se você tiver tempo, tá? Chama The Beginner's Guide to Data Science with R, né? Com R, né? Então tem um monte de coisa, tem exemplos aqui, assim, esse é o site aqui, né? Tem exemplos aqui gratuitos, tem tutoriais gratuitos, né? Então muito legal. E também tem um curso deles, tal, né? Para quem se interessar. Bom, moral da história tá lá, né? Ah, vamos falar um pouquinho dos condicionais. O primeiro condicional é o if. Assim, esse aqui é bastante simples, né? Então o que acontece? Eu venho aqui e eu verifico uma condição. Por exemplo, ó, eu coloco x é igual a 5. Se x for maior que zero, eu escrevo o número positivo. Então aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, eu estou testando a expressão aqui. O x é maior que zero, né? Sim, é verdadeiro, né? Então eu faço alguma coisa aqui, imprime aqui na tela, legal, é um número positivo, né? E se fosse falso, né? Ele viria aqui no sentido oposto, tá bom? Ele fala, tá, né? Isso aqui não faz nada nesse caso, né? Nesse exemplo aqui, se x é maior que zero, ele imprime isso aqui, né? Se não for maior, se for menor que zero aqui, ele não faz nada, vai em frente, tá? Então o if é uma condicional. Ou isso aqui ou não faz nada, né? Ah, agora, se você tem o if else, aí você tem duas condições ali que vai atender, né? Olha, se for verdadeiro, eu faço esse trequinho aqui. Se for falso, eu faço essa outra coisa aqui. Só isso. Bastante simples, né? Dá um exemplo. X é igual a menos 5, né? Se x for maior que zero, ele fala um número não negativo, que é não negativo é zero ou positivo, né? E se for menor que zero, fala esse aqui é um número negativo. Então ele está fazendo a expressão que ele está comparando é essa aqui. Se o x é maior que zero, né? Então, que tem duas possibilidades, né? Ele ser não negativo, né? Legal, né? Else ou falso, né? Que é um número negativo, tá bom? Bom, então esse aqui é o if else, e você tem que ter atenção quando você for criar esse bloquinho aqui, colocar aqui, olha, na mesma, onde tem a chave aqui, tá na mesma linha que a chave do else aqui, tá, gente? Se você não botar assim, vai dar erro, não vai funcionar direitinho não. Se você der um espaço, passar para a linha de baixo aqui, não vai funcionar direito, tá? Bom, então a gente viu aqui o if, vimos aqui o if else, né? E agora tem essa condicional que é mais divertida, né? É if, else if e else, né? Então, assim, você vai colocando condições else if, né? Quantas você quiser, e você fecha com um else, assim, né? Então, por exemplo, né, vamos ver aqui nesse caso, ó. Se essa condição aqui for atendida, vamos embora, né? Ó, se não for, né, eu estou colocando else if, vem para cá, verifica isso aqui. Se for atendida, vou-me embora, né? Se não for atendida aqui, vou no mais outro else if aqui. Se for atendida, vou-me embora, né? Se não for atendida, eu venho aqui no else, né? Então, basicamente, ele está colocando aqui em cascata, né? Ele está verificando várias condições aqui em cascata. Uma condição número 1, condição número 2, né? E depois aqui, se não for aqui, ele fecha no else, tá bom? Então, essa aqui é um condicional que, assim, eu não sei se você vai usar muito esse aqui, que é um pouquinho enrolado e tal. No caso em que você tem múltiplas verificações para fazer, você usaria esse daqui, tá? Continuando, né? O loop agora, falando no loop de for. O que é o for, né? Então, for é bastante fácil, né? Você verifica, olha, por exemplo, ele colocou x aqui, deu um valor de x, 2, 3, 5, 9, blá, 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 né? Então ele está falando assim, olha, para um valor em x nesse intervalo aqui, desse intervalo, e ele está verificando aqui o resto aqui da divisão, tal, né? Enfim, né? Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, né?
ele está contando, provavelmente aqui está contando aqui os números pares, né? 2, né? Provavelmente 8, aqui 6, enfim, tá? Mas então, o que ele está fazendo? For, né? Então ele vai fazendo enquanto para i de 1 até 10, faça isso. Aí conta i igual a 1, deu a primeira volta aqui, né? Aí depois aqui i igual a 2, deu a segunda volta aqui, né? E vai andando. Aí quando chegar lá no... desculpa, né? Quando chegar aqui lá na volta número 10, né? Chegou para i igual a 1 até 10, fez, né? Deu a última volta. Aí quando viria na próxima volta aqui, opa, é o 11, no 11 ele já vai direto aqui, ele sai do loop, tá? Então é basicamente essa história, né? É bastante simples o loop do for. O loop do while é parecido com o for, né? E também você vai ficar aqui rodando, né? Então se testa aqui uma expressão antes, né? Por exemplo, enquanto eu coloco aqui i igual a 1, né? Enquanto i for menor que 6, eu vou fazendo isso aqui, vou dando volta nesse loop aqui, né? Então, enquanto i for menor que 6, né? Mas aí o i começa com 1, né? Imprime aqui o i, 1, bota i igual i mais 1, então o i passa a ser igual a 2. Aí enquanto 2 é menor que 6, aí eu continuo, então ele fica rodando aqui essa expressão aqui nesse loop n vezes, né? Até o momento ali em que a condição é atingida. Quando a condição é atingida, ele sai do loop do while, né? Então também é bastante tranquilo, né? Se você entender o loop do for, você vai ver que o while é quase a mesma coisa, né? Enfim, é bem parecido. Qual a diferença básica do for? Do for é quando você tem assim o número de, olha, eu quero fazer 10 vezes esse negócio, né? No while já é um pouquinho diferente. Eu vou fazer enquanto tal coisa não ocorrer. Então eu vou fazer aqui enquanto o usuário não digitar aqui a tecla S, né? Ups, o que está acontecendo aqui? Desculpa, né? Enquanto o usuário aqui não apertar a tecla S, né? No while, né? Tá, então é bacana, né? No for é mais definido. Faça 10 vezes no while. Vou fazendo até o usuário, até tal coisa acontecer, o usuário fazer uma interação, sei lá o que, né? Tá bom? Bom, falamos aqui no for, no while, né? O repeat é também a mesma coisa, né? Então o que eu vou fazendo, né? Eu vou verificando, vou repetindo, imprimindo alguma coisa, né? Se uma condição, você vê que a condição aqui dentro, né? Se uma condição for atingida, aí o break cai fora catastroficamente, né? Cai fora aqui, sai fora aqui desse loop, né? Então ele falou x igual a 1 nesse exemplo, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, né? X igual a 1, repite, né? Vai imprimindo o valor de x igual a x mais 1. Então começa no 1, x mais 1 é 2, né? X igual a 6? Não, né? X mais 1, 3, 4, 5. X igual a 6? É. Quando é igual a 6 aqui, ele cai fora do loop do repeat, tá bom? Que mais aqui? Bom, gente, então basicamente era isso. Eu só quis passar aqui para vocês, né? Essa, para assim, para quem nunca programou na vida, né? Essas estruturas que a gente está vendo, né? Que é a estrutura do if, né? A estrutura if e as variantes if else e tal, né? A estrutura aqui do for, a estrutura do while, né, e o repeat, são aqueles, como é que chama assim, eles falam em inglês building blocks, né, ou seja, né, são aqueles assim bloquinhos que você usa ali para construir os seus programas. Então, praticamente qualquer programa que você for fazer vai ter um condicional, né, vai ter uma repetição, né, vai ter alguma coisa assim, né, dificilmente você vai ter fazer um programa que você não tenha que usar algum desses bloquinhos aqui, tá bom? Então, bastante simples, e a referência aqui para o site, só lembrando que é no... deixa eu pegar aqui o Data Mentor.io, aqui tem bastante recursos bem legais para você dar uma olhada, tá? Que é esse site aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui, que é desse carinha aqui. Ups! Aqui, né? É isso que eu comentei com você, que tem aqui essa parte aqui de tutoriais, tem exemplos, né? E tem também aqui um link aqui para alguns partes aqui, pelo menos de um livro aqui do autor aqui sobre R, né? Então
bacana, né? Bom saber que sempre tem recursos legais aqui disponíveis, tá bom? Então é isso aí, pessoal.